Hoje nós seremos ministrados através desse obreiro fiel. Tem sido um homem que está sempre à disposição para nos ajudar, um grande pregador, alguém que caminha no ambiente profético. Tem uma graça e uma unção sobre a vida dele. Eu queria receber isso com muito carinho, com uma salva de palmas a Deus, pastor Osiel Corrêa. Meu Deus, é muito forte. Redobre sua atenção. Eu creio que basta apenas uma palavra liberada desse altar para que a vitória do céu seja derramada sobre a sua vida. A paz de Cristo, igreja. Quem está feliz com Jesus, joga a mão lá em cima e dá glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia, sem perda de tempo. O único livro histórico do Novo Testamento é chamado Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 16. Versículo de número 16. Atos fica no Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Você vai achar Atos. Foi o Dr. Lucas que escreveu Atos. Ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo e também escreve Atos dos Apóstolos. Os pais apostólicos, os teólogos vão dizer que do primeiro século, que praticamente era uma extensão do Evangelho com Atos. Você vai encontrar o grego erudito muito aqui no Evangelho de Lucas e também no Atos dos Apóstolos. Atos 16, quem achou diz amém. Diz assim o texto da palavra: e aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada de um espírito que usava para prognosticar ou adivinhar eventos futuros. Desta forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo, perturbado, irritou-se com aquela atitude e dirigiu-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aleluia. Quem pode dizer amém por isso, irmãos? Queridos, quero louvar a Deus por mais uma vez ser útil na sua obra. Também quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor, amado pastor Gabriel Gasparini. Que Deus possa continuar abençoando sua família, seu ministério e toda a sua casa. Que Deus também esteja com ele ali em Caruaru, em nome do Senhor Jesus. Também louvo a Deus pelo agora, nosso compastor, pastor Jonas Amorim. Que o Eterno continue lhe abençoando ricamente. Me sinto honrado estar aqui hoje, servindo ao Senhor neste altar. Também quero louvar o Senhor pela vida do nosso querido, amado pastor Álvaro, que é uma bênção de Deus. E quem está triste pode colar nele que vai ficar alegre, né? Porque é uma bênção, ali goza a alegria. Muito bem, também louvo a Deus pela vida dos músicos, todos os levitas, todos os cantores, todos os membros, todos os congregados, todos os visitantes. E a igreja diz amém. Muito bem, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela é a boca de Deus. A Bíblia, ela é a espada do soldado. A Bíblia, ela é a água para quem está com sede. A Bíblia, ela é trigo para quem está com fome. A Bíblia é o mapa para quem está perdido. A Bíblia é a bússola para quem quer chegar em um lugar. A Bíblia é o único livro do mundo que quando você abre ela para ler, o autor está presente. Diga amém por isso, irmãos. E essa mesma palavra é inspirada por Deus e dada de Deus para os homens. E o Senhor inspirou
Lucas para trazer esta narrativa do texto de Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai nos trazer este acontecimento da igreja do primeiro século. A igreja estava em expansão, a igreja estava crescendo. O Senhor já tinha soprado o seu espírito, o seu vento no Monte das Oliveiras, e a igreja já estava tomada pelo Espírito Santo. E aonde todos os discípulos e apóstolos que estavam pregando o Evangelho, o Senhor curava, renovava, libertava. E isso queimava no coração dos homens e das mulheres que serviam o Senhor. E dessa feita, a Bíblia nos orienta, meus amados irmãos, que Paulo está indo para a sua segunda viagem missionária. Paulo está pensando em ir para a Ásia. Paulo agora está com seu companheiro Silas. Está tudo já pronto, a sua mobília, as suas malas para ir para a Ásia, ou como nós conhecemos a Ásia Menor. E agora, meus irmãos, a Bíblia vai nos revelar que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele impede ao Paulo e Silas de ir para essa jornada, para essa agenda, aleluia. E ele agora revela através de um sonho. Um moço, aleluia, da Macedônia, ele tem, aleluia, exclamado dizendo para Paulo: Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda aqui, aleluia. Diz a Bíblia, meus irmãos, que Paulo entende que a chamada nesse momento não é para a Ásia, mas para a Europa, aleluia, aleluia. Isso aqui eu já entendo, irmãos, que Deus, ele controla no mínimo detalhes o seu passo. Você não está aqui por acaso, Deus já agendou esse dia de hoje. Aleluia, Satanás fica perturbado, porque no dia de hoje, pela manhã, você está aqui para ouvir a sua palavra. Aleluia, e eu já quero liberar a primeira profecia. E se eu fosse você, já levantava as mãos. Deus está lhe dizendo: se prepare, eu estou guiando os seus passos, porque eu tenho uma grande obra para realizar no dia de hoje. Só quem crê dá glória a Ele por isso. A Bíblia vai nos revelar, aleluia, que Paulo agora entende que ele precisa ir, aleluia, aonde Deus ele quer, aleluia, que ele vá. Ele está em Troades, aleluia, e ele está indo agora para Inápolis. Pega uma embarcação e vai navegando. Diz a Bíblia, meus irmãos, que ele desembarca ali, aleluia, e vai terrenamente andando, ou por cavalo, ou carro, andando, vai para Filipos. E quando ele chega, meus irmãos, nesta região de Filipos, a Bíblia nos orienta, meus irmãos, que esta cidade, os historiadores também vão dizer que Filipos era dominado ou criado pelos gregos. Os gregos perderam a guerra para os romanos. Os romanos dominavam, era uma colônia, uma província dos romanos. A moeda era romana, a cultura era romana, o estilo era romano. E tudo aqui era romano, mas quando Paulo chega, aleluia, nesta cidade, ele procura um lugar de adoração. Ele procura um lugar como este, uma Devec, aleluia, para dar glória. Ele não acha, meus irmãos, ele não acha um lugar de adoração, ele não acha uma sinagoga. O que é sinagoga, pastor? É uma mini congregação que os judeus tinham para compartilhar a Torá, a palavra, para pregar o Senhor e aplicar aquele texto. Ele procura e não acha. E o que é que diz a cultura judaica? Que se não houvesse no mínimo 10 judeus numa cidade que não fosse Jerusalém, não poderia construir sinagoga. Então não tinha tanto judeu nesta cidade, aleluia. O que é que diz se não tem sinagoga? Vai para perto de rios, perto de águas, perto de praias. E a Bíblia nos orienta, meus amados irmãos, que agora, aleluia, Paulo vai, aleluia, para perto de rios, perto de praia, perto de águas. E ali ele encontra um grupo de mulheres conversando,
tratando das coisas do Senhor. E quando ele se aproxima, ele começa também, aleluia, a compartilhar as coisas do Senhor. Começa também a falar do Evangelho. Começa também a falar da palavra. Começa o Senhor a operar, aleluia, ali naquele ambiente. A Bíblia vai nos revelar que quando Paulo, ele começa a pregar o Evangelho, aleluia, o Espírito Santo, ele começa a tomar aquele ambiente, aleluia, glória a Deus. A irmã Lídia, que a Bíblia vai trazer seu nome, ela começa a sentir algo diferente dos outros dias. Ela começa a sentir que aquele homem que está pregando tem algo sobrenatural, que está mexendo não somente com seus ouvidos, mas no seu coração, porque a Bíblia vai nos dizer e nos revelar que a palavra que Paulo pregava, o Senhor abriu o seu coração, abriu sua alma para entender o Evangelho, e ela agora aceita Cristo. A Bíblia é enfática a dizer que Paulo agora batiza ela nas águas. O Espírito Santo toma ali aquele ambiente. Ela se torna a primeira europeia a aceitar Cristo, a irmã Lídia. E ali, meus irmãos, eu sempre gosto de dizer, torna-se, aleluia, o primeiro culto da tarde da bênção, aleluia, glória a Deus. O primeiro ciclo de oração ali começa a ser instalado na igreja primitiva. Paulo começa agora, meus irmãos, fazer a obra do Senhor. A irmã está tão empolgada, a irmã está tão feliz, e diz assim para Paulo: olha, eu sou crente, aleluia, aceito a Cristo, não só eu, mas toda a minha casa, eu quero hospedar vocês, aleluia. Diga assim comigo, por favor, diga assim comigo, por favor, o homem de Deus, diga assim comigo, o homem de Deus é amado por Deus. Quando eu falo homem, a mulher está inclusa, entenda isso. Quando eu falo homem, você mulher está inclusa, aleluia. Diga assim comigo, o homem de Deus é amado por Deus, é querido pelos irmãos e é temido no inferno. Quem entende isso dá glória a Jesus para sempre. Paulo aceita. E quando ele aceita, meus irmãos, Paulo tem um compromisso. Com o que, pastor? Com a oração, com a palavra do Senhor. Paulo agora está todos os dias na casa ou no lugar de adoração. Paulo está buscando ao Senhor. E quando eu e você está buscando ao Senhor, o céu se move. Quando você busca, aleluia, mesmo com o tempo que você acha que é pequeno, mas se você reserva para os céus, você está dizendo para o inferno: eu estou buscando aquele que pode mudar a minha história. Paulo, ele entende isso. Ele está buscando não só um dia, mas todos os dias. O diabo está incomodado. Por quê, pastor? Porque onde tem Jesus, o diabo desaparece. Aleluia. Onde tem o Espírito Santo, os demônios não ficam. Paulo está buscando. Por quê, pastor? Porque, meus irmãos, Apolo era adorado. As pessoas de Filipos tinham prostituição, tinha, aleluia, glória a Deus, muita coisa pagã que fazia que não agradava o Espírito Santo. E Paulo agora começa pregando o Evangelho, e de repente Satanás se mete a besta para querer confundir o povo, confundir a mente de alguém. E uma moça, ela entra agora no cenário e começa a exclamar, começa a gritar na jornada, no trajeto da casa da irmã Lídia ao lugar de adoração, aleluia, começa a gritar dizendo: ei, estes homens que estão aí são homens de Deus que estão pregando a palavra da salvação. Eu fico olhando isso aqui,